Talvez você tenha passado o dia inteiro bem, sorrindo, respondendo mensagens, resolvendo o problema dos outros, e só agora, deitado, no silêncio do quarto, uma cena. Voltou sozinha. Uma frase que alguém disse que você não esperava, um jeito que alguém te tratou. Na frente de outras pessoas ou escondido, que você nunca contou para ninguém. Nem para Deus, porque parecia pequeno demais para rezar sobre isso e grande demais para simplesmente esquecer. Você já reviveu aquele momento de novo essa semana, mesmo sem querer. Já ensaiou no escuro o que devia ter dito, o que ainda quer dizer, mesmo sabendo, no fundo, que dizer. Não vai trazer a paz que você procura. Você carrega essa mágoa como quem carrega uma pedra dentro do peito e finge todos os dias, na frente de todo mundo, que ela não pesa nada. Talvez a pessoa que te machucou nem saiba o tamanho do estrago que deixou. Talvez ela já tenha seguido a vida dela, esquecido a frase que disse. Você não esqueceu. Às vezes acorda com o peito apertado sem lembrar direito por quê. Até a mente trazer de novo aquele mesmo rosto. Você é de quem já treinou a voz para não tremer contando o que aconteceu. E ainda assim chora sozinho no banheiro, com a torneira aberta para ninguém escutar. Essa noite é diferente. Essa noite, antes de fechar os olhos de verdade, eu quero te ajudar a soltar o que você tem guardado. Sozinho, há tempo demais. Não porque o que aconteceu com você não importou, doeu de verdade. E Deus viu cada instante dessa dor. Mesmo quando ninguém mais viu. Mesmo quando você mesmo fingiu que já tinha passado. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 11, as palavras do próprio Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansado não é só o corpo depois de um dia de trabalho. Cansado é também o coração, depois de segurar, sozinho, um perdão que ele ainda não conseguiu dar. Essa é uma oração para libertar o coração antes de dormir. Não é para fingir que nada aconteceu. E não é para dizer que a outra pessoa tinha razão em te machucar. É para colocar essa mágoa nas mãos de quem realmente sabe o que fazer com ela. Para que ela pare de dormir com você. Todas as noites, no mesmo travesseiro. Talvez você já tenha tentado esquecer sozinho, com tempo, com distração, com trabalho. E talvez tenha percebido que esquecer não é a mesma coisa que curar. A ferida continua ali, embaixo da rotina, esperando o silêncio da noite para doer de novo. Essa noite, a proposta não é esquecer, é entregar de verdade, para quem sabe transformar até a pior traição em alguma coisa boa. Fique comigo até o fim. Essa oração foi construída para te acompanhar devagar até o sono. Então não se preocupe se, em algum momento, os seus olhos começarem a pesar antes do amém. Isso não é um problema. É exatamente para isso que ela existe. Respire fundo agora, bem devagar. Solte os ombros um de cada vez, como se estivesse tirando um casaco pesado. Depois de um dia longo, você não está sozinho com o que está sentindo essa noite. Eu estou aqui. E Deus também está, mais perto do que você imagina, ouvindo até a parte da sua dor que você nunca colocou em palavras. Antes de entrarmos na oração de hoje, eu preciso te pedir uma coisa pequena, rápida e sincera. Se essa é a primeira vez que você chega até esse canal, se inscreva agora, antes de continuar.
Não precisa esperar terminar o vídeo para fazer isso, porque eu sei como é. Às vezes o sono chega antes do amém. E eu não quero que você perca o caminho de volta para a próxima oração. Ative o sininho também, se puder. Ele existe para uma razão simples, para que você não precise sair procurando numa noite difícil uma oração para te ajudar a dormir. A notificação chega até você e você só precisa parar, respirar e voltar para cá. Esse canal existe para uma pessoa específica, aquela que carrega um peso que ninguém mais vê, aquela que sorri de dia e chora baixinho de noite, sozinha, para não incomodar ninguém. Se isso é você essa noite, você está no lugar certo e vai continuar sendo em cada oração que vier depois dessa. Não importa se você chegou aqui numa madrugada de insônia ou logo depois de deitar. O convite é o mesmo: ficar, respirar e deixar essa oração fazer o trabalho que ela foi feita para fazer. Eu vou orar por cada nome que aparecer nos comentários, enquanto essa oração estiver no ar. Se quiser, escreva agora, antes de fechar os olhos, o nome de alguém que você ainda não conseguiu perdoar. Ou o seu próprio nome, se for o seu próprio coração que precisa de descanso essa noite. Eu vou ler e vou levar isso comigo em oração, amanhã de manhã, antes de gravar a próxima. Agora, respire fundo mais uma vez. Deixe o celular de lado, se puder, ou só baixe o brilho da tela. A partir de agora, é só minha voz e o silêncio do seu quarto caminhando juntos até o descanso que você está precisando essa noite. Eu quero te contar uma história essa noite, não para te distrair da sua dor, mas para te mostrar que ela já foi vivida antes por alguém que sabia melhor do que ninguém o peso de carregar uma traição. Há muitos séculos, em uma família no meio do deserto, um jovem chamado José era o filho mais amado do seu pai. Jacó, ele ganhou uma túnica especial, colorida, um sinal visível de que era diferente, de que era preferido. E ele também tinha sonhos estranhos, sonhos grandes demais para explicar em palavras simples. Sonhos que diziam que um dia até os próprios irmãos se curvariam diante dele. Ele contou esses sonhos em voz alta, talvez sem perceber o quanto isso ia doer em quem já estava magoado. Os irmãos de José, em vez de se alegrarem com ele, sentiram inveja, uma inveja que cresceu, dia após dia, até virar ódio. O tipo de ódio que se alimenta em silêncio, nas conversas escondidas, nos olhares trocados às escondidas na mesa da família. Um dia, longe de casa, no meio do campo, os irmãos de José decidiram se livrar dele. Alguns queriam matá-lo ali mesmo. Rúben, o mais velho, tentou suavizar, sugeriu jogá-lo numa cisterna vazia, talvez esperando poder salvá-lo depois, escondido dos outros. Mas foi Judá quem teve a ideia que selou o destino de José. No fim, escolheram algo que para eles pareceu mais leve do que sangue nas próprias mãos. Venderam o próprio irmão como escravo por 20 moedas de prata para uma caravana que ia para o Egito. Enquanto se afastava, acorrentado, José ainda podia ver, ao longe, o rosto dos irmãos que deveriam ter cuidado dele. E, para completar a crueldade, eles mancharam a túnica dele com sangue de bode e levaram até o pai. Jacó chorou por anos um filho que, na verdade, estava vivo, só que longe, sozinho e traído.
Imagine o que se passou no coração de José naquela caravana, no meio do deserto, sem saber para onde estava indo, nem se ia sobreviver. A traição não veio de um estranho, veio de dentro de casa, das mesmas pessoas que dividiam a mesa com ele, que deveriam protegê-lo. Não existe mágoa mais funda do que essa, a mágoa de ser ferido por quem devia amar. No Egito, José foi vendido como escravo numa casa importante, a casa de Potifar, um oficial do faraó. Ele trabalhou com honestidade, com excelência, e ainda assim, depois de anos servindo bem, foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e jogado na prisão por um crime que nunca cometeu. Nem a integridade o livrou da injustiça. Na prisão, José continuou fazendo o que sabia fazer, interpretando sonhos, servindo, esperando. Ele ajudou o copeiro do faraó a entender um sonho e pediu, humildemente, que quando o copeiro voltasse ao palácio, se lembrasse dele e falasse bem dele ao faraó. O copeiro saiu, foi restaurado ao seu posto e esqueceu completamente de José por 2 anos inteiros. Pense nisso, 2 anos a mais na prisão, depois de já ter perdido tudo, esperando uma promessa que ninguém cumpriu. Anos de escuridão, sem explicação, sem resposta. Anos onde ele podia ter escolhido o ódio, podia ter deixado a amargura tomar cada pensamento, cada noite de sono, cada oração. Mas alguma coisa diferente estava acontecendo dentro de José. Mesmo na cela, mesmo esquecido, ele continuou confiando, continuou servindo, continuou sendo íntegro, mesmo sem entender porque tanta dor tinha caído sobre a vida dele. E no tempo certo, não no tempo de José, mas no tempo de Deus, ele foi tirado da prisão. Num único dia, foi colocado no palácio como governador de todo o Egito, a 2ª maior autoridade da nação inteira. Anos depois, veio a fome, uma fome que atingiu toda a região. E os mesmos irmãos que tinham vendido José, sem saber quem ele era, foram até o Egito pedir comida, pedir socorro, pedir misericórdia justamente da pessoa que eles tinham traído. Imagine esse momento, José, agora poderoso, com os irmãos ajoelhados diante dele, sem reconhecê-lo, implorando por pão. Ele poderia ter feito o que quisesse, poderia ter mandado prendê-los, poderia ter se vingado de cada ano perdido na prisão, de cada noite fria como escravo, de cada lágrima que ninguém enxugou, de cada promessa esquecida. Ele tinha o poder, tinha o motivo e tinha, humanamente falando, todo o direito de guardar aquela mágoa para sempre. Mas José chorou, tão alto que os egípcios do lado de fora ouviram, e disse uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 45. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar vida é que Deus me enviou adiante de vós. Perceba o que José estava fazendo ali. Ele não estava dizendo que o que os irmãos fizeram foi certo. Não estava fingindo que a traição nunca aconteceu, nem que os anos perdidos na prisão não doeram. Ele estava enxergando, através da dor, uma mão maior conduzindo a história inteira, transformando o que foi feito para destruí-lo em algo que, no fim,
salvou a vida de toda a família. Isso é perdão de verdade. Não é dizer que não doeu. Não é fingir que a pessoa tinha razão. Não é agir como se os anos perdidos não tivessem existido. É reconhecer a dor, olhar de frente para ela, nomeá-la com todas as letras, e mesmo assim escolher soltar o direito de guardar rancor, confiando que Deus sabe fazer alguma coisa boa, até com aquilo que foi feito para te destruir. Talvez você não tenha uma caravana, nem uma prisão no Egito, mas talvez você tenha uma traição sua também. Talvez tenha sido um pai que não esteve presente, uma mãe que comparou você com outra pessoa a vida inteira, um amigo que espalhou o que você contou em confiança, um parceiro que prometeu ficar e foi embora do jeito mais frio possível, um irmão que escolheu o silêncio no lugar de te defender quando você mais precisou, um chefe que levou crédito pelo seu esforço, uma amizade que sumiu justamente na sua pior fase. Repare também que José não chegou até esse momento de perdão sozinho, nem de repente. Foram anos de um caráter sendo formado em escuridão, longe de holofotes, longe de qualquer reconhecimento. Ninguém aplaudiu José enquanto ele era fiel na casa de Potifar. Ninguém aplaudiu José enquanto ele interpretava sonhos numa cela esquecida. Mas Deus estava vendo cada escolha e preparando, sem pressa, o coração que um dia perdoaria, sem hesitar. Você não precisa minimizar o que sentiu. José também não minimizou ele. Nomeou o que aconteceu, com todas as letras: vós me vendestes. Mas ele não deixou aquela frase ser o fim da história dele. E você também não precisa deixar. Está escrito na carta aos Colossenses, capítulo 3, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perceba, a Escritura não pede que você perdoe, porque a pessoa merece, pede que você perdoe, porque você já foi perdoado primeiro, de uma dívida muito maior do que qualquer coisa que fizeram contra você. Está escrito também na carta aos Romanos, capítulo 12, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei. Diz o Senhor. Perceba que Deus não está pedindo que você finja não sentir raiva. Ele está pedindo que você entregue essa raiva para Ele, porque Ele sabe fazer justiça de um jeito que você nunca vai conseguir sozinho, com as suas próprias mãos. Perdoar não significa que a pessoa volte para sua vida. Não significa que você precisa confiar de novo do mesmo jeito, nem se colocar de novo no caminho de quem te machucou. José, mesmo perdoando os irmãos, não entregou o governo do Egito nas mãos deles. Não fingiu que a traição nunca tinha acontecido, nem apagou da memória os anos que perdeu por causa dela. Ele manteve a sabedoria e ainda assim escolheu a misericórdia. As duas coisas podem existir juntas dentro de você ao mesmo tempo. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu, nem dizer para si mesmo que aquilo não devia ter doído tanto. Perdoar significa simplesmente isto:
tirar das suas próprias mãos o direito de fazer justiça sozinho e entregar isso para Deus, que já provou na história de José, que sabe transformar até a pior traição em restauração. Enquanto você segura essa mágoa, quem sofre todas as noites não é a pessoa que te machucou ela. Provavelmente está dormindo tranquila nesse exato momento, sem nem lembrar do que fez. Quem sofre é você. É o seu sono que não vem fácil. É o seu peito que aperta antes de dormir. É a sua mente que insiste em voltar para a cena, de novo e de novo, como um filme que você não escolheu assistir, mas que continua passando, noite após noite, no mesmo horário. Repare também que o perdão de José não veio rápido, nem barato. Passaram-se cerca de 20 anos entre a cisterna no deserto e o momento em que ele chorou diante dos irmãos. No Egito, 20 anos de escravidão, de prisão, de espera, de reconstrução. Deus não pediu que José perdoasse em um dia. E Ele também não está pedindo isso de você essa noite. Perdão de verdade, muitas vezes, é um processo, não um evento único. E cada vez que você entrega essa mágoa de novo, você está um passo mais perto da liberdade, mesmo que ainda não sinta como se estivesse livre por completo. Talvez você também precise perdoar a si mesmo essa noite. Talvez a mágoa que mais pesa não seja de outra pessoa, mas a sua própria, por decisões que você tomou, por palavras que você disse e não devia, por anos que você acha que perdeu por não ter agido diferente. Se for esse o seu caso, saiba que a mesma entrega vale para você. Deus não te trouxe até aqui essa noite pra te lembrar do que você errou. Ele te trouxe pra te lembrar de que Ele já perdoou e que é hora de você aceitar esse perdão também pra si mesmo. Essa noite eu quero te convidar a fazer o que José fez, não porque é fácil e não porque a dor deixa de existir num passe de mágica, mas porque existe uma liberdade do outro lado do perdão que nenhuma vingança, nenhuma resposta afiada, nenhum rancor guardado jamais vai te dar. E é exatamente para esse lugar que a nossa oração vai te levar agora. Agora, eu quero que você se acomode de verdade. Se ainda não estiver deitado, deite-se agora. Ajeite o travesseiro do jeito que for mais confortável para o seu pescoço e puxe o cobertor até onde o seu corpo pedir calor. Feche os olhos, se ainda não fechou. Não precisa se esforçar para dormir agora. Só precisa se permitir descansar, aos poucos, enquanto a minha voz caminha com você, devagar, sem pressa nenhuma. Respire fundo pelo nariz, contando até 4, devagar. 1, 2, 3, 4. Segure o ar por um instante e solte, bem devagar, pela boca, como se estivesse soprando uma vela distante. Mais uma vez, respire fundo. 1, 2, 3, 4. E solte, deixando o ar levar embora um pouco da tensão do dia. Sinta os seus pés, agora solte cada dedo, um por um, como se eles estivessem afundando, macios no colchão. Sinta suas panturrilhas relaxando, os seus joelhos ficando pesados, as suas coxas soltando qualquer tensão que ainda estivesse guardada ali, sem você nem perceber. Sinta sua barriga subindo e descendo devagar,
no ritmo da sua respiração, sem pressa. Nenhuma sinta suas costas se acomodando no colchão. Cada vértebra encontrando seu lugar de descanso, uma por uma, do fim da coluna até a base do pescoço. Sinta os seus braços agora, pesados, soltos ao lado do corpo. Sinta suas mãos, os seus dedos, cada um relaxando, como se estivessem finalmente largando algo que seguravam com força há muito tempo. Sinta os seus ombros, esses ombros que carregaram tanta coisa hoje, e talvez tenham carregado essa mágoa por meses, por anos. Deixe-os afundarem, um pouco mais soltos, sem peso nenhum agora. Sinta o seu pescoço, a sua mandíbula, solte os dentes, se estiverem cerrados. Sinta a sua testa relaxando, as suas sobrancelhas descendo, o seu rosto inteiro ficando em paz, macio, sem nenhuma tensão escondida nos músculos do rosto. Imagine, agora, um lugar tranquilo. Pode ser uma praia vazia, ao entardecer, com o som das ondas chegando devagar até a areia. Pode ser um campo verde, com vento passando de leve pelas árvores. Pode ser um lugar da sua infância, onde você se sentia seguro, protegido, em paz. Deixe esse lugar aparecer na sua mente, com calma, sem esforço. Só como um convite para o seu corpo entender que agora é hora de descansar. Nesse lugar, não existe cobrança. Não existe ninguém pedindo satisfação, nem exigindo resposta, nem esperando que você seja forte. Existe só você e a presença de Deus, tão real quanto o ar que você está respirando agora. Sinta a temperatura desse lugar, nem quente demais, nem fria, exatamente do jeito que o seu corpo precisa para relaxar. Sinta o silêncio, ou talvez um som suave, o vento, a água, alguma coisa que te lembra que o mundo pode ser gentil, mesmo depois de um dia ou de uma vida que nem sempre foi gentil com você. Você pode ficar nesse lugar o tempo que precisar. Ele vai estar aqui sempre que você fechar os olhos e quiser voltar. Sempre que a noite parecer pesada demais para atravessar sozinho, enquanto seu corpo descansa, eu quero te guiar por uma entrega, palavra por palavra. Eu quero que você repita comigo, em silêncio, dentro do seu coração, como se essas palavras fossem suas. Eu entrego a ti, Senhor, o peso deste dia inteiro, e cada palavra que me machucou e que eu guardei escondida, fingindo que não doía mais. O rosto da pessoa que me feriu, a cena que insiste em voltar. Quando eu tento dormir, eu coloco tudo isso nas tuas mãos agora. Essa raiva que não sei mais onde colocar, essa raiva que às vezes explode em coisas pequenas, sem eu nem entender direito de onde ela veio. Eu não quero mais carregar sozinho. Solto também a vontade de revidar, de provar que eu tinha razão, de fazer a outra pessoa sentir o que eu senti. As minhas mãos não foram feitas para carregar julgamento, foram feitas para orar, para abraçar, para descansar. Diante de ti, eu deixo a versão mais cansada de mim, aquela que já não sabe mais separar o cansaço do corpo do cansaço da alma. As noites em que eu chorei sozinho sem que ninguém soubesse, e as manhãs em que eu levantei fingindo que estava tudo bem.
Eu confio nas tuas mãos. Ainda tenho a dúvida se um dia eu vou conseguir perdoar de verdade. Eu não preciso ter a resposta agora. Só preciso soltar essa pergunta nas tuas mãos e confiar que tu sabes. Cuidar até das minhas dúvidas, do jeito que cuidaste de José. Mesmo quando ele não entendia o motivo de tanta espera. Senhor, eu abro mão do cansaço de fingir que estou bem quando não estou a máscara que eu uso durante o dia, o sorriso automático, a resposta pronta de tá tudo certo quando, por dentro, nada parece certo. Eu deixo aqui. Essa noite, eu não preciso fingir nada. Só preciso estar aqui, do jeito que eu realmente estou. O medo de ser magoado de novo, a desconfiança que ficou depois da traição, essa vozinha que agora duvida até de quem nunca me machucou. Cura essa parte de mim também. Senhor, para que eu não viva o resto da vida com medo de amar de novo, largo, por fim, as palavras que eu quis dizer e engolir, por medo, por cansaço, por não valer mais a pena discutir. Largo o silêncio que eu escolhi tantas vezes porque parecia mais fácil do que enfrentar. E largo as vezes em que eu magoei alguém sem perceber e nunca voltei atrás para pedir perdão. Perdoo também a mim mesmo por ter demorado tanto para chegar até essa entrega. Não existe prazo certo para soltar uma dor. E o fato de ter levado meses ou anos até essa noite não significa que eu falhei. Significa só que eu precisava desse tempo. E que esse tempo não foi desperdiçado. Foi parte do caminho até aqui. Solte os seus punhos agora. Se estiverem fechados, solte a testa, solte o queixo, solte cada pequeno músculo que ainda guarda um resquício de tensão. Você já entregou o suficiente. Essa noite, agora é só descansar e deixar que o processo de cura continue, mesmo enquanto você dorme. Repare que você não precisa sentir nada diferente agora mesmo para essa entrega ter valido. Às vezes a mudança é silenciosa, quase imperceptível, e só se revela dias depois. No momento em que você percebe que pensou naquela pessoa e não doeu do mesmo jeito, confie no processo. Mesmo sem sentir nada especial nesse instante, sinta o seu corpo afundando ainda mais no colchão, como se cada entrega que você fez tivesse tirado um pouco de peso de cima de você. Sinta a diferença entre o corpo que deitou aqui, no começo dessa oração, e o corpo que está aqui agora, mais leve, mais solto, mais em paz. Se ainda restar alguma tensão em algum lugar específico, na nuca, no peito, na altura do estômago, leve a sua atenção até lá. Com carinho, sem julgamento, respire na direção desse lugar, como se o próprio ar pudesse alcançar e amaciar aquilo que está mais apertado. Deus também está presente nesse lugar específico do seu corpo, cuidando de cada parte de você, não só da sua alma. Deixe os seus pensamentos ficarem mais devagar agora, como uma estrada que vai ficando mais tranquila conforme a noite avança. Se um pensamento aparecer sobre o dia de amanhã, sobre alguma preocupação, deixe ele passar, sem se prender a ele, como uma nuvem que atravessa o céu e segue seu caminho, sem pedir licença e sem precisar de resposta agora. A sua respiração já está mais lenta do que quando essa oração começou. O seu corpo já sabe o caminho para o descanso.
mesmo que a sua mente ainda esteja aprendendo a soltar. Confie nesse processo. Confie no seu corpo. Confie, acima de tudo, em quem criou o sono como um presente, não como um problema a ser resolvido. Sinta, agora, o seu corpo ainda mais pesado, mais entregue ao colchão, mais em paz. Não existe nada que você precise resolver essa noite. Não existe nenhuma decisão que precise ser tomada agora. Só existe este momento, você e a presença de Deus, bem perto. Está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 4. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você não precisa entender como essa paz funciona. Você só precisa recebê-la agora, enquanto o seu corpo descansa. Está escrito também no Salmo 4: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Repita essa promessa dentro de você, devagar. Em paz eu me deito, em paz eu durmo, porque é o Senhor que me faz habitar em segurança. Não a minha própria força, não o meu próprio controle sobre tudo o que aconteceu comigo. Respire fundo mais uma vez. Sinta o ar entrando, trazendo paz. Sinta o ar saindo, levando embora um pouco mais daquele peso antigo. A cada respiração, você está mais leve. a cada respiração, Você está mais perto do descanso que o seu corpo está pedindo há tanto tempo. Respire fundo mais uma vez, comigo, devagar, contando até 4. 1, 2, 3, 4. E solte e sinta o seu corpo cada vez mais pesado, cada vez mais entregue, como se o colchão estivesse te segurando, te sustentando, sem que você precise fazer força nenhuma pra continuar existindo essa noite. Em paz eu me deito, em paz eu durmo, a paz de Deus que excede todo entendimento. humano guarda o meu coração e os meus pensamentos essa noite. Mesmo os pensamentos que eu não consigo controlar, mesmo as lembranças que insistem em voltar. Essa paz não depende de mim, ela vem de Deus. E Deus já prometeu que ela seria suficiente. Continue respirando devagar, sem pressa. Inspire paz, inspire mágoa, inspire descanso. Inspire tudo aquilo que você já decidiu essa noite, que não vai carregar mais. Se em algum momento seus olhos já estiverem fechados de verdade, prontos para dormir, tudo bem. Você pode continuar ouvindo, ou pode deixar o sono te levar agora, mesmo sabendo que a oração continua e que Deus continua cuidando de você, mesmo depois que a sua mente descansar. Agora, eu quero declarar junto com você algumas verdades sobre a sua vida essa noite. Repita comigo em pensamento ou em voz baixa, se preferir. A paz de Deus guarda o meu coração e a minha mente essa noite. Maior do que qualquer mágoa que eu ainda carrego, ninguém, nem a pessoa que mais me feriu, tem poder sobre o meu descanso essa noite. Escolho perdoar, não porque esqueci o que aconteceu, mas porque eu não quero mais ser prisioneiro de uma dor que já devia ter ficado no passado. Solto essa pessoa das minhas mãos
Entrego essa história para Deus, que sabe julgar melhor do que eu e que sabe curar melhor do que qualquer resposta afiada que eu poderia ter dado. Assim como Cristo me perdoou, sem o merecer, eu escolho perdoar também. Não porque a pessoa merece, mas porque eu já recebi um perdão muito maior do que qualquer coisa que eu preciso dar agora. Liberdade sobre o meu coração essa noite. Liberdade da amargura, do rancor, de revirar. Todas as noites a mesma cena, a mesma discussão, a mesma injustiça. Com a ajuda de Deus, eu deixo isso ir, do mesmo jeito que José deixou ir, mesmo depois de anos de espera. Deus, eu te agradeço porque, assim como fizeste com José, tu sabes transformar até o que foi feito para me destruir em alguma coisa que, no fim, vai me fortalecer. Eu não entendo tudo o que aconteceu comigo, mas confio que tu entendes e que estás cuidando da minha história inteira, até das partes que doeram mais. Recebo essa noite um sono profundo e tranquilo. Descanso para o corpo e para a alma. A certeza de que eu não estou sozinho, mesmo quando a casa está em silêncio, mesmo quando todo mundo já dormiu. Amanhã é um novo dia, livre de uma parte do peso que eu carreguei até hoje. A mágoa que eu entreguei essa noite não vai acordar comigo amanhã, porque eu já deixei ela aqui, nas mãos de quem sabe cuidar dela melhor do que eu, Senhor. Cura o meu coração das feridas que ninguém mais viu. Cura a parte de mim que aprendeu a desconfiar depois de ser traída, que ainda tem medo de confiar de novo em outras pessoas e até em ti. Creio que tu és o Deus que restaura, o Deus que transforma a prisão em palácio, como fizeste com José. A minha história não termina na traição que eu sofri, nem na dor que eu ainda sinto. Às vezes ela termina e continua na tua mão. Assim como José não deixou a cisterna, nem a prisão escreverem o final da sua história, eu também não deixo essa mágoa escrever o final da minha, o melhor capítulo da minha vida. Ainda está sendo escrito, e Deus está no controle de cada página, inclusive das que ainda doem. Perdão também sobre mim mesmo. Essa noite solto a culpa que eu carrego por decisões que já passaram, a cobrança de ser perfeito, de nunca errar, de sempre saber a resposta certa na hora certa. Recebo essa noite a graça de recomeçar, tantas vezes quanto for necessário. Diante de ti, eu deixo qualquer resquício de mágoa que ainda esteja escondido em algum canto do meu coração, algum lugar que eu nem sabia que existia, porque confio mais em ti do que na minha própria capacidade de carregar isso sozinho. Durma em paz essa noite. Acordo mais leve amanhã, e a liberdade que José encontrou ao perdoar os próprios irmãos também está disponível para mim agora, nesse exato momento. A paz do Senhor está sobre mim, sobre a minha casa, sobre cada pessoa que dorme comigo essa noite, e sobre cada pessoa que, mesmo longe, eu ainda carrego no coração. Diante de ti, eu deixo também a relação com a minha mãe, com tudo que ela representa de amor e de dor, de cuidado e de falha. Deixo também a relação com meu pai, presente ou ausente, do jeito que ela realmente foi, não do jeito que eu queria que tivesse sido. Entrego os dos irmãos, do sangue ou da vida, com quem eu construí história e com quem, às vezes, eu também guardei mágoa.
As amizades que se perderam pelo caminho, algumas por brigas, outras só pelo tempo. Eu escolho lembrar delas sem amargura, mesmo quando lembrar ainda dói um pouco. Cada relação da minha vida está nas mãos de Deus, que sabe curar o que parece impossível de curar. E sabe também me dar forças para seguir em frente, mesmo quando a cura não vem do jeito que eu esperava. Mesmo quando a reconciliação não é possível nessa vida. Eu estou aqui, Senhor, do jeito que eu sou, com tudo que eu ainda preciso entregar, sem fingir força que eu não tenho essa noite. E tu também estás mais perto de mim do que a minha própria respiração. Confio em ti, com o que eu não entendo, com as perguntas que eu não sei responder, com o meu coração inteiro, do jeito que ele está essa noite, cansado, mas disposto a ser curado. Assim como Deus levantou José da prisão pro palácio num único dia, creio que tu podes levantar a minha vida de qualquer lugar onde ela pareça presa. O tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparo. Mesmo quando eu não consigo enxergar isso agora, no meio da noite, cansado. O Salmo 56 fala de um Deus que recolhe as nossas lágrimas no seu odre e as registra no seu livro, guardando com cuidado até aquilo que a gente chora escondido. Nada do que eu senti foi ignorado, nada do que doeu passou despercebido aos olhos de Deus. Mesmo quando pareceu que ninguém mais estava vendo. Eu não sou definido pelo que fizeram comigo. Não sou a traição que eu sofri, nem o abandono, nem a palavra cruel, nem a promessa quebrada. Sou filho de um Deus que me chamou pelo nome antes mesmo de eu nascer. E é esse nome que decide quem eu sou, não a versão mais dolorida da minha história. Assim como José, no Egito, recebeu um novo nome, uma nova posição, uma nova identidade. Mesmo depois de ter sido escravo e prisioneiro, eu também recebo, essa noite, uma identidade que não depende do que fizeram comigo. Sou amado, sou perdoado, sou capaz de perdoar. Porque aquele que mora em mim já venceu qualquer coisa que tentou me destruir. Esperança sobre o meu futuro. Os melhores capítulos da minha história ainda não foram escritos. E a mágoa que eu solto essa noite não vai definir o que vem depois dela. Existe alegria esperando por mim do outro lado dessa noite, mesmo que hoje pareça difícil de imaginar. Eu vou rir de novo, sem peso no peito. Vou confiar de novo com sabedoria, mas sem medo. Na próxima vez que alguém me magoar, e alguém provavelmente vai me magoar de novo, porque essa é a vida, eu já vou saber o caminho de volta para esse lugar de entrega mais rápido do que hoje, porque hoje eu aprendi o caminho. Assim como José chamou seu segundo filho de Efraim, que significa Deus me fez frutificar. Na terra da minha aflição, essa noite também marca um novo começo para mim. A terra da minha aflição não vai ser a terra da minha derrota, vai ser a terra onde eu aprendi a confiar, mas a soltar mais rápido, a viver mais leve. Perdoar não apaga a memória. Eu vou lembrar do que aconteceu, provavelmente por muito tempo, talvez para sempre. Mas a lembrança vai pesar diferente a partir de agora. Vai virar uma cicatriz,
uma ferida aberta, alguma coisa que faz parte da minha história sem continuar sangrando toda vez que eu toco nela. Aquela cena que eu revivia no escuro, ensaiando respostas que eu nunca ia dar, começa a perder força essa noite. Não porque eu decidi parar de pensar nisso. Força de vontade. Sozinha nunca resolveu essa parte. Mas porque eu entreguei a quem realmente pode transformar a lembrança em outra coisa. Da próxima vez que esse rosto aparecer na minha mente, eu vou lembrar também dessa oração. E vou escolher entregar de novo, até doer cada vez menos. Essa oração não termina quando o vídeo acabar. O efeito dela continua amanhã, na forma como eu escolho reagir quando a lembrança tentar voltar. Cada vez que eu lembrar dessa mágoa, também vou lembrar dessa noite e vou escolher entregar de novo, até que a lembrança perca a força que ela tem hoje. Amanhã de manhã, quando eu acordar, eu não preciso sentir tudo resolvido de uma vez. Basta acordar um pouco mais leve do que ontem. Basta atravessar o café da manhã sem aquele nó no estômago que vinha toda vez que eu lembrava do que aconteceu. Um passo de cada vez, uma manhã de cada vez, até essa liberdade virar rotina e não mais exceção. Existem, agora mesmo, outras pessoas assistindo essa mesma oração, em outros quartos, em outras cidades, carregando mágoas diferentes da minha, mas do mesmo tamanho na dor que causam. Eu não sei os nomes delas, mas Deus sabe. Que essa noite seja de libertação para cada uma, não só para mim, porque ninguém devia continuar preso a uma dor que já podia ter sido solta há muito tempo. Se alguém que eu machuquei também está, de alguma forma, precisando de pétala essa noite, eu entrego essa pessoa a ti também. Eu não sei quem guarda mágoa de mim, nem quanto tempo faz, mas eu confio que a mesma cura que eu recebo agora pode alcançar quem eu feri, mesmo sem eu saber o nome, mesmo sem o pedido de desculpas ter sido dito ainda. Senhor, eu te entrego também as pessoas que ainda não pediram perdão. E talvez nunca peçam escolho, não esperaram pedido de desculpas para soltar essa mágoa, porque esperar isso seria continuar dando a outra pessoa o poder sobre a minha paz. Solto essa espera. Escolho a liberdade agora, independente do que a outra pessoa fizer ou deixar de fazer. A minha paz não depende de um pedido de desculpas que talvez nunca venha. A minha cura não está condicionada a alguém reconhecer o que fez. Eu posso ser livre, mesmo que a outra pessoa nunca entenda o tamanho da dor que causou. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é a parte mais difícil de toda a oração. E eu sei disso. Não é sobre sentir carinho por quem te machucou. É sobre pedir que Deus também alcance aquela pessoa. Porque só quem já foi ferido de verdade sabe o quanto fere continuar ferindo os outros. Senhor, eu oro por quem me machucou. Eu não peço que ela prospere às custas da minha dor. Eu peço que ela também encontre o teu perdão, o mesmo perdão que eu estou recebendo agora. Talvez essa pessoa
nunca saiba que eu orei por ela essa noite. E tudo bem. Essa oração não é para ela ouvir. É para soltar de vez a corda que ainda me prendia a essa história. Quando José finalmente se revelou aos irmãos, ele não ficou frio, guardando distância. Está escrito que ele chorou tão alto que os egípcios ouviram do lado de fora. E depois se lançou sobre o pescoço de Benjamim e chorou. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. O perdão de José não foi só uma decisão fria. Foi um abraço de verdade, com lágrima e tudo, talvez a sua cura. Também não seja silenciosa. Talvez ela venha com lágrima, com um suspiro fundo, com um peso saindo do peito bem devagar. Está tudo bem, se for assim. Sou mais forte do que a mágoa que eu carreguei. Essa força não vem de mim, vem daquele que mora em mim e que já provou na vida de José, na cruz e em cada história de restauração já contada, que ele sabe transformar dor em propósito. Descanso nessa força essa noite, sem precisar entender tudo, sem precisar ter todas as respostas. Só confiando, escolho a liberdade todos os dias, mesmo quando escolher for difícil. Perdoar não é um sentimento que eu preciso esperar chegar. É uma decisão que eu posso tomar agora, com a ajuda de Deus. Mesmo que o sentimento de paz completa ainda leve alguns dias para alcançar o meu coração inteiro. Essa casa é uma casa de paz. Essa cama é um lugar de descanso, não um lugar onde a mágoa mora. A partir de essa noite, esse quarto se torna um espaço de cura. Sempre que eu precisar voltar aqui para entregar alguma coisa nova, o meu corpo, que carregou tensão demais por causa dessa mágoa, começa a relaxar de verdade agora, sabendo que a batalha de hoje já foi entregue nas mãos certas. Ele aprende, aos poucos, que não precisa mais ficar em alerta o tempo todo, porque Deus está de guarda. Essa noite e todas as noites, essa oração não foi em vão. Alguma coisa mudou dentro de mim enquanto eu orava, mesmo que eu não consiga explicar exatamente o que. Confio que Deus começou essa noite um trabalho de cura que Ele mesmo vai terminar, no tempo dele, do jeito dele, exatamente como fez com José. Gratidão, mesmo no meio da dor. Obrigado, Senhor, por essa oração, por me ouvir até aqui, por não desistir de mim, mesmo nas noites em que eu mesmo quase desisti de tentar perdoar. Recebo a tua paz, o teu descanso, a liberdade de um coração mais leve do que ontem, mais leve do que a semana passada, mais leve do que eu imaginava que fosse possível sentir de novo. Se José conseguiu perdoar depois de 20 anos, de uma cisterna, de uma prisão, de uma escravidão inteira, eu também consigo entregar essa mágoa comparada a dele. Talvez seja bem menor, ou talvez seja igualmente pesada. Cada dor tem o seu próprio tamanho, e ninguém além de mim sabe exatamente o quanto essa doeu de qualquer forma. O mesmo Deus que sustentou José sustenta a mim. Agora, nesse quarto, nessa cama, nessa noite. A paz de Deus está sobre mim, agora e sempre,
sobre o meu sono essa noite, sobre tudo que eu ainda preciso entregar, mesmo que eu ainda não sei nomear, mesmo que só vai vir à tona daqui a alguns dias, no momento inesperado. Eu estou aqui, e Deus está aqui, mais perto do que qualquer mágoa, mais forte do que qualquer memória que ainda dói. Descanse nisso essa noite. Descanse na certeza de que você não precisa carregar mais nada sozinho, porque existe alguém que já se ofereceu para carregar por você. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma última coisa, antes de te deixar descansar de verdade. Eu vejo você. Eu vejo cada mágoa que você carregou sozinho, por tempo demais. Eu vejo as noites em que você fingiu que estava bem, quando por dentro ainda doía. Eu vejo o esforço que você fez essa noite, só de chegar até aqui e tentar soltar o que te machucou. Eu vejo até as vezes em que você tentou perdoar antes e não conseguiu. E eu não desisto de você por causa disso. Eu vejo seu nome, mesmo quando você acha que ninguém mais lembra dele. Eu vi cada lágrima que você segurou para não incomodar ninguém. Cada vez que você disse, estou bem, sem estar. Eu sei o que aconteceu com você. Sei o nome de quem te machucou. E sei também o tamanho do esforço que custou para você chegar até aqui essa noite e tentar soltar isso. Você não precisa carregar essa mágoa até amanhã, nem até a semana que vem, nem pelo resto da vida. O convite que eu fiz através dessa oração continua de pé sempre que você precisar voltar a ele. Se amanhã a mágoa tentar voltar, e às vezes ela vai tentar, não pense que essa oração não funcionou. Pense que é hora de entregar de novo, com a mesma sinceridade de hoje, quantas vezes forem necessárias, porque eu nunca canso de te ouvir. Descanse, porque eu estou aqui. Essa noite, eu cuido de você, do jeito que só eu sei cuidar. Eu curo aquilo que nenhuma outra pessoa consegue alcançar, e restauro aquilo que parecia definitivamente perdido. Fiz isso com José, no tempo certo dele, não no tempo que ele esperava. Vou fazer o mesmo com você. Durma em paz. Amanhã é um novo dia, e você não precisa carregar para ele o mesmo peso que trouxe para essa cama hoje. Amanhã, quando você acordar, talvez a mágoa ainda tente voltar, numa lembrança, numa imagem, num pensamento solto no meio do café da manhã. Se isso acontecer, lembre dessa noite. Lembre que você já entregou isso nas mãos certas e que você pode entregar de novo, quantas vezes for preciso, até o dia em que a lembrança já não doer mais. Antes de você fechar essa tela e deixar o sono te levar, eu preciso te pedir uma última coisa. Se essa oração te ajudou, se você sentiu, mesmo que só um pouco, o coração mais leve, se inscreva nesse canal agora, antes de sair dessa tela. Esse canal só cresce quando pessoas como você decidem ficar. E eu preciso da sua ajuda para continuar levando essas orações para quem também está precisando essa noite, do mesmo jeito que você estava precisando quando encontrou esse vídeo. Ative o sininho também, se ainda não ativou. É o sininho do lado do botão de inscrito, que avisa você assim que uma oração nova sair. Porque a próxima pode chegar até você exatamente na noite em que você mais precisar dela.
E eu não quero que você tenha que procurar sozinho, cansado, no meio da madrugada, do jeito que talvez você tenha procurado hoje. Esse canal publica orações novas com frequência, pensadas exatamente para esse momento do dia, quando a casa está quieta e a mente ainda está cheia. Se você chegou até o final dessa oração, escreva nos comentários: eu me inscrevi. Eu vou saber que você está aqui, que você decidiu ficar, e vou orar especificamente por você. Amanhã de manhã, junto com todos os outros nomes que chegarem essa noite, um por um. Muita gente que assiste esses vídeos me conta nos comentários que escrever esse tipo de declaração em voz alta ou só digitando já é o primeiro passo real de um coração que decidiu mudar de direção. Se for a sua primeira vez fazendo isso, seja bem-vindo. Essa comunidade também é sua agora. Se você preferir, escreva também o nome da pessoa que você está escolhendo perdoar essa noite, sem precisar dar detalhes, só o nome ou até só as iniciais, como uma declaração de fé de que você está soltando isso para sempre. Eu vou orar por essa liberdade chegar até você de verdade, não só nas palavras, mas na vida real, nos próximos dias, nas próximas vezes em que o nome dessa pessoa aparecer na sua vida e você perceber que já não dói do mesmo jeito. E se existe alguém que você ama, que também carrega uma mágoa que precisa soltar antes de dormir, um irmão, uma amiga, um pai, alguém que talvez esteja precisando ouvir exatamente essas palavras essa noite, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora, antes de esquecer. Às vezes, a resposta para a oração de alguém é simplesmente alguém lembrar dela, na hora certa, com o vídeo certo, na madrugada certa. Se você é novo aqui, eu quero que saiba que esse canal não existe para te julgar por ainda estar magoado, nem por ter demorado para chegar até esse ponto de entrega. Ele existe para caminhar do seu lado, oração após oração, até que cada área da sua vida esteja sob o cuidado de Deus, um pouco mais a cada noite. Antes de eu te deixar ir, respire fundo uma última vez comigo. Sinta o seu corpo pesado, entregue, em paz. Sinta que essa oração cumpriu o que se propôs a fazer. Não porque as palavras têm mágica, mas porque Deus honra um coração sincero que decide, mesmo cansado, mesmo com medo, entregar o que carregava sozinho. Eu estou aqui, Deus está aqui. E essa noite, você pode finalmente descansar. Mais leve do que chegou, durma em paz.